Ô, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira. Uma terça agitada, movimentada, de muitas informações e muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Terça de vitória na base com destaque, meu amigo vascaíno, por uma das maiores promessas da nossa história. Eu não tô falando loucura não, tá? Eu tô falando verdade, eu tô falando a realidade. De olho nesse garoto, porque esse garoto é o futuro do Vasco. Só para trazer aqui um detalhe, o nome da fera é Diego Minetti. Anota e depois me cobra. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre São Januário, porque hoje tivemos um problemaço na estrutura do nosso caldeirão. Assim, é de fato uma vergonha, tá? É uma vergonha o que hoje acontece dentro do nosso caldeirão, dentro da nossa casa. Domingo tem jogo contra o Santos pela estreia do Brasileirão. E hoje acontece esse problemão. É difícil, é duro, é de fato duro. A gente vai falar sobre isso, falar um pouquinho também sobre a questão envolvendo 777, Vasco da Gama, SAF. Olha, meu amigo, uma doida e louca loucura. E tudo isso você verá aqui nesse Boa Noite Gigante. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu sou o Lucas Moretti Marques, e nós estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante saindo pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo pela parte da noite. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou? Conto com você então, hein, Vascaíno? Vamos embora juntos fazer com que o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas dentro dessa plataforma do YouTube. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E por incrível que pareça, eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre um assunto que simplesmente tomou conta nas redes sociais do Vasco da Gama, né? Nesta terça-feira. Por incrível que pareça, informação sobre Neymar. Domingo, teremos Vasco e Santos em São Januário, e é normal, né? A gente fala Vasco e Santos, mas a Record tinha por direito escolher uma partida, né, dentre as 10 que aconteceram nessa estreia, para transmitir em TV aberta para todo o Brasil. A TV Record tem direito a um jogo dentre os 10 do Brasileirão por rodada. E sabe qual jogo a TV Record escolheu para transmitir? Vasco e Santos. Sabe por quê? Por conta, é claro, da grandeza do Vasco e da grandeza do Santos. É o jogo de reestreia do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, após passar todo o ano longe diante da disputa da Série B do Brasileirão no ano passado. Mas envolve muito mais do que a grandeza do Santos, a grandeza do Vasco, o retorno do Santos à elite do futebol brasileiro. São Januário envolve em si 2 jogadores. Envolve 2 atletas, ou melhor, envolvem 2 atletas que param o Brasil e param a Europa. Um jogo que não vende apenas para o público brasileiro, mas um jogo que vende para o público do exterior. Porque é a mesma coisa que nós dois, a gente ouvir falar, né, que, por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo estão jogando juntos lá na Arábia. Cara, é um jogo na Arábia, mas eu vou querer assistir. Que é o Messi representando um clube e o Cristiano Ronaldo representando o outro, independente de qual clube seja. E essa situação acontece porque, é claro, em um degrau muito inferior a Messi e Cristiano Ronaldo, mas com nomes que têm a popularidade no futebol europeu e tem sim até fãs espalhados ao redor do mundo com muito volume, próximos a Messi e Cristiano Ronaldo, que é o caso de Coutinho e o caso de Neymar. Domingo não é apenas Vasco e Santos. Domingo é o Vasco de Coutinho, o Coutinho do Bayern, o Coutinho do Barça, o Coutinho do Liverpool, da seleção brasileira, contra o Santos do PSG, o Santos do Barcelona, contra o Neymar do Santos, né? O Santos de Neymar. Então, domingo teremos esse confronto. E aí, meu amigo, assim que o vascaíno ouviu, né? Caraca, a estreia do Brasileiro será contra o Santos, muitos torcedores já começaram a falar. Realmente o destino, ele, quando olha para o Vasco, ele vira de costas.
Porque o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos de Neymar Júnior, simplesmente. Mas calma, meu amigo, porque isso talvez nem aconteça, tá? A informação que tivemos é até divulgada agora, nesse iniciozinho de noite de terça-feira, é que o Neymar corre risco de não jogar nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi-se feito um exame no Neymar e mostrou que a lesão do atleta ainda não está 100% superada. O Neymar, inclusive, ele foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira exatamente por essa lesão. O atleta ainda não está 100%, então exatamente por conta disso ele é dúvida e a expectativa é que ele não esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para o jogo desse próximo domingo contra o Vasco em São Januário. Ainda bem, Neymar é um jogador muito diferenciado que em poucos minutos pode decidir uma partida e um atleta desse nível é bom realmente ficar longe dos gramados de São Januário contra o nosso Vasco da Gama. O jogador segue fazendo trabalhos aí de transição, a expectativa é que ele volte a treinar com o grupo nos próximos dias, mas a expectativa também é que ele desfalque o Santos nesse próximo domingo. Boa informação, vascaíno. Deixa aí, né, a sua opinião nos comentários. O certo é, domingo é dia de Vasco e Santos, domingo é dia de São Januário, mas infelizmente hoje, no mesmo São Januário, tivemos um grande problema. O Vasco informou através dessa nota, que está aparecendo aí na imagem a vocês, que houve um problema no abastecimento hidráulico, do parque aquático de São Januário. Esse problema já foi corrigido de acordo com a nota do Vasco da Gama, mas por conta deles a atividade dessa terça-feira em São Januário, né, atividades da escolinha do Vasco da Gama das equipes de natação, foram transferidas para as piscinas auxiliares. Eu tive uma informação até exclusiva nessa tarde de hoje que essa piscina de São Januário estará passando por uma grande reforma nesses próximos dias. Em breve a gente terá essa notícia confirmada. E é muito triste ver a estrutura da nossa casa, ver a que ponto chegou o nosso São Januário. Porque, gente, você tem que transferir as aulas por conta de um problema de abastecimento, é porque definitivamente, assim, eu não vou dizer que está tudo largado, porque eu acho que é até demais. Entretanto, o cuidado que está tendo não é talvez um cuidado que o Vasco como clube mereça. Infelizmente, eu não coloco a culpa na gestão Campelo, eu coloco a culpa na gestão Pedrinho, perdão, eu coloco a culpa na gestão Campelo, eu coloco a culpa na gestão Salgado, e eu torço quanto antes para que essa reforma da nossa casa aconteça. Não apenas pelo futebol, mas por tudo, gente. Por nós, como torcedor, pela equipe de natação, pela equipe de basquete, pelo futsal do Vasco. Hoje, tudo que envolve Vasco da Gama para crescer necessita de um novo São Januário. Até tivemos hoje uma informação que o Vasco projeta, né, uma nova casa de fato com um aumento total da capacidade, que antes era de 47 mil. Agora o Vasco sobe para 57 mil pessoas, um estádio com capacidade assim gigantesca, semelhante até ao do Maracanã, que cabe hoje mais ou menos até 70 mil torcedores. O Vasco terá uma casa com capacidade para 58 mil, de fato um caldeirão, de fato uma arena moderna. Abaixo do Maracanã, o estádio que tem a maior capacidade do estado do Rio de Janeiro, algo muito diferenciado, mas isso precisa sair o quanto antes. A informação que tivemos é até algo muito legal, que o Vasco tem por ideia, né? Além de ter um estádio com capacidade para 57 mil pessoas, tem por ideia também ter no estádio de São Januário um local que possa ser realizado shows. E nos shows, a ideia é que a capacidade não seja para 57 mil, mas para que seja para 65 mil pessoas. Esse novo projeto prevê aí exatamente isso, um aumento da capacidade de São Januário para a utilização de shows. A ideia é lucrar com shows, lucrar com jogos internacionais, fazer de São Januário de fato uma grande arena. Mas isso precisa sair do papel o quanto antes. Eu estou ansioso, você está ansioso, o Vasco necessita disso. E hoje, pela parte da tarde, tivemos aí alguém muito importante dentro do nosso Vasco da Gama, inclusive, falando um pouquinho sobre toda essa mudança, sobre toda essa melhora estrutural que precisa o quanto antes ser feita. Então dê uma olhada aí nas palavras, né, de Renato Brito, hoje uma das pessoas que estão à frente, uma das lideranças dessa atual gestão do Pedrinho, falando sobre a reforma do nosso caldeirão. Acho que ele vem num processo de alguns anos, né, com muitas promessas, troca de presidente, toda a nova gestão que chega com várias promessas. Então, a promessa de um novo estádio, ela já existe há muito tempo, é como você falou. Você fica ali aguardando, já viu várias maquetes. O torcedor pode confiar que a gente vai ter um estádio novo?
Olha, o torcedor pode confiar, o trabalho está sendo feito com toda a segurança, governança, calma, porém com muito profissionalismo, como eu falei. Tem várias medidas sendo tomadas para profissionalizar o processo, para que a gente consiga sair no fim desse túnel, né? Qual é o fim desse túnel? Seja começando a obra esse ano, seja começando a obra ano que vem, mas o que importa é que a gente, no tempo que for possível, o mais rápido possível, claro, óbvio, mas com segurança, mas que a gente de fato tenha um estádio. Eu acho que a gente nunca, Vanessa, teve uma estrutura tão profissional e tão organizada nessas promessas todas. Não quero aqui fazer críticas ao passado, não é isso, mas acho que agora a gente está de fato com empresas robustas ao lado, tornando a coisa profissional, tornando o estádio uma unidade de negócio, fazendo um fundo de investimento, ou seja, gerando uma situação econômico-financeira segura para que o estádio fique de pé. É importante, né, que a Vaninha ela é representante da barreira, né, dá para chamar assim, na prefeitura, né? Então, ou seja, a Vaninha ela participa das reuniões da comissão. O projeto, como ele está concebido, né, ele derruba os muros, né, inclusive até uma coisa que o presidente Pedrinho já começou a fazer, que é trazer a barreira, Arará. A gente fala muito barreira, mas tem que lembrar, né, que a barreira, Arará, Tuiuti e Café. Eu gosto sempre de falar das 4 favelas, comunidades que de fato nos cercam, né? Barreira é principal, mas sempre vamos falar dessas 3. Hoje em dia tem Natal da Barreira aqui, Dia das Crianças, e o projeto ele quebra os muros e vai permitir que a comunidade de fato acesse o estádio. Além disso, tem o que eu te falei, de gerar mão de obra na reforma, fruto dessas comunidades. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube. O YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você se amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí nos comentários a sua opinião, né, sobre o que você acha de toda essa situação aí envolvendo a reforma da nossa casa, a reforma do nosso caldeirão. E prosseguindo aqui com o vídeo, trazendo informações bem legais aqui, eu não posso deixar nesse vídeo de falar sobre Diego Minetti, esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, um dos atletas importantes, que foram importantes nessa tarde de hoje, para a vitória do Vasco da Gama pelas quartas de final, aliás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 contra a equipe do Cuiabá. O Vasco venceu a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-1. Um jogo em que no primeiro tempo o Vasco teve um grande controle da partida, criou de fato muita chance. A equipe do Sub-17 do Vasco da Gama é uma equipe muito qualificada. Entretanto, o Vasco não conseguiu sair, né, com o resultado elástico aí desse primeiro tempo por conta do forte sistema defensivo até mesmo da equipe cuiabana, que conseguiu ali aos pouquinhos neutralizar o Vasco da Gama, e o Vasco também não saiu derrotado no primeiro tempo por conta da excelente defesa que nós temos hoje no nosso Sub-17. E em um contra-ataque, meu amigo vascaíno, foi talvez a maior chance do Vasco da Gama perdida na primeira etapa, onde o Oscar ficou, jogador do Vasco da Gama, ficou de frente para o goleiro do Vasco e acabou, aliás, Oscar, perdão, do Cuiabá, teve uma grande chance. Ele ficou de frente do goleiro do Vasco e acabou chutando para fora. Foi assim a única chance aí realmente do Cuiabá durante a primeira etapa, e foi ali no finalzinho do primeiro tempo que Lucas Rafael marcou um golaço de falta, gente, um golaço mesmo. Já na segunda etapa, o Vasco continuou tentando ampliar o placar, e logo aos 8 minutos, uma cobrança de escanteio, o goleiro do Cuiabá sai mal, e aí esse grande nome, Diego Minetti, dá uma puxada dentro da área para ampliar o placar para 2-0. O Cuiabá chegou a marcar um gol
logo depois, aos 18 minutos aí da segunda etapa, mas não conseguiu empatar e o Vasco saiu com a vitória. Uma vitória importante, uma vitória digna de Vasco da Gama, e é para ficar de olho nesse Diego Minetti. Olha o que eu estou te falando. Rapaz do Sub-16 que subiu para o Sub-17 e conseguiu brilhar nessa tarde de hoje. Apenas 16 anos de idade. Esse rapaz aí que vai falar agora na imagem a vocês. Além das palavras de Diego Minetti, dê uma olhada aí como foi a tarde de hoje, com os gols também, além do Diego, do Lucas Rafael. Muito feliz em poder marcar, primeiramente agradecer a Deus, e marcar uma categoria acima é uma coisa inexplicável, ainda mais ajudando a classificação, e é isso, agora foca no próximo jogo, vamos pra cima. Amigo vascaíno animado com o Vasco da Gama, animado com essa virada de chave do nosso Cruz Maltino? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui esse Boa Noite Gigante, não poderia deixar de trazer a vocês um pouquinho sobre toda essa situação hoje judicial do Vasco. Sei que pouquíssima gente se interessa, entretanto, deveria ser assunto para todos conversarem, para todos falarem, tá? O Vasco da Gama, ele hoje está na justiça com um processo de recuperação judicial. O Vasco busca isso, entretanto, recentemente a justiça nomeou 2 administradores judiciais nesse processo do Vasco da Gama. Em primeira instância, a Justiça do Rio nomeou a Auto Administração de Falências e Empresas e Recuperação Judicial, LTDA, e K2, Consultoria Econômica, para atuarem juntas nesse caso de recuperação judicial do Vasco da Gama. Entretanto, hoje, em uma decisão, a Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público que argumentou em recurso que a nomeação de mais de um administrador judicial viola dispositivos aí de lei de recuperação judicial aqui do Rio de Janeiro, além também de não existir, de acordo com informações aí, uma jurisprudência de tribunais superiores para autorizar tal prática. Então, diante disso, houve essa mudança. Agora, a decisão em síntese simplifica e otimiza esse procedimento, vai ser algo que vai acabar ajudando o nosso Cruz Maltino e garante uma maior transparência nesse julgamento. O Vasco já foi, de acordo com informações do blog do Lauro Jardim do jornal O Globo, intimada a cumprir a decisão e apresentar contra-razões. Esse processo segue aí para a Procuradoria-Geral da Justiça e será incluído em pauta de julgamento posteriormente, se necessário. Não está entendendo nada? Fica tranquilo que o Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico do Vasco, falou sobre todo esse processo de recuperação judicial que o Vasco da Gama segue buscando aí na Justiça do Rio de Janeiro. Dê uma olhada aí nas palavras do nosso vice-presidente jurídico, Felipe Carregal. Vanessa, não teve nenhuma restrição e a gente sabia que isso não ia acontecer. A gente tem uma assessoria, a gente tem profissionais renomados, especialistas nisso, e a gente já sabia que não teria esse documento pronto, então a gente já vinha conversando internamente sobre isso, tá? E a gente formula o pedido de recuperação e não apresenta os documentos, mas a gente justifica por quê, tá? E a juíza reconhece a nossa boa-fé e entende a razão pela qual nós não apresentamos. E por que não apresentamos? Porque, Vanessa, as pessoas têm que entender que a transição de controle 777 Vasco, ela não foi pacífica. O Josh não chegou e entregou a chave da Vasco para o Pedrinho. Não foi assim. Então você não tinha as informações corretas para apresentar um balanço exatamente, real. Exatamente. Então, o que está se fazendo hoje? A diretoria da SAF está revendo toda a documentação, documento por documento, extrato por extrato, operação por operação. É um trabalho de lupa. Está sendo feito um trabalho minucioso de lupa. E eu te antecipo que algumas coisas não estão batendo. Mas isso em algum momento vai ser tornado público. Mas a situação, a gente herdou uma situação confusa, complexa, mas estamos ali trabalhando firme para que o balanço seja apresentado e que seja um balanço real. Esse ponto é importante.
Então, por isso que a juíza reconhece a nossa boa-fé. Eu prefiro apresentar um documento real depois do que entrar com um pedido de RJ apresentando um documento que eu não tenho a certeza ainda que reflete a realidade. E como disse, a gente já tem fortes indícios que não reflete a realidade. Então ele está sendo refeito, vai ser apresentado e quando for a hora, o momento, vai se explicar as razões pelas quais a gente entendeu que o documento não estava refletindo a realidade, tá? Por conta de operações, enfim, de coisas que não estão fazendo muito sentido na contabilidade da empresa, mas, mais uma vez, não é o momento de se falar isso. E aí, meu amigo vascaíno, confia nesse processo de recuperação judicial do Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa terça-feira. Já já eu tô aqui de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações, Vasco!